Oi, crianças! Vamos dar início à nossa aula de ensino religioso. Então, procurem aí essa atividade no envelope de vocês, segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Ensino religioso. Diversidade religiosa no Brasil. Quando os portugueses aportaram significa que eles chegaram, aportaram porque eles chegaram no porto, né? Eles chegaram não por porto, porque não tinha porto. Eles chegaram pelo mar, né? Então, por isso, aportaram na costa brasileira em 1500. Encontraram os povos indígenas que viviam há milhares de anos. Cada nação indígena tinha a sua cultura, religião e língua. Os colonizadores europeus não respeitaram a cultura e a religião dos povos indígenas, tentaram a todo custo impor com violência o cristianismo católico e escravizá-los. Então, muito triste esse momento do Brasil, quando aqui viviam somente os indígenas e os portugueses chegaram e eles não aceitaram a cultura, a religião dos indígenas. Eles quiseram impor a cultura deles, a religião deles e infelizmente eles acabaram escravizando, fazendo escravos muitos dos indígenas. Muitos índios resistiram a essa imposição, por isso foram expulsos de suas terras, foram perseguidos e mortos em combates com os portugueses, invasores de suas terras. Os que sobreviveram continuam preservando sua cultura com dificuldade até os dias de hoje. Então eles tiveram que entrar em combate com os portugueses para serem deixados em paz com as suas coisas, suas terras, sua cultura, sua língua, mas infelizmente eles saíram perdendo muitas vezes, então muita coisa deles se perdeu. E o pouquinho que sobreviveu, hoje eles tentam, né? Eles tentam preservar o pouquinho da cultura que sobrou, né? Desse confronto com os portugueses. Um interessante exemplo de preservação da cultura indígena ocorre na reserva do Alto Xingu, com a tribo Yanomami, onde os índios podem viver conforme suas tradições milenares. Então, lá nessa reserva aí, a reserva do Alto Xingu, a tribo ela pode viver longe da cultura, da nossa cultura, longe das nossas coisas, longe das nossas influências. Então lá eles podem viver conforme eles gostariam de viver, conforme a própria cultura deles. Na época da escravidão, alguns povos da África foram trazidos como escravizados pelos colonizadores para trabalhar nos engenhos, no cultivo de cana-de-açúcar, nas minas de extração de minerais e nos serviços domésticos. Vocês lembram que nós estudamos isso em história? Que muitos africanos foram trazidos ao Brasil para trabalhar em regime de escravidão? Então, mesmo em meio aos horrores da escravidão, eles achavam um jeito de celebrar a vida e alimentar a esperança da liberdade. Por isso, se unirem por meio da cerimônia religiosa que incluía a música, a dança e as oferendas de venerações aos orixás, assim eles construíram uma cultura de resistência à escravidão. Os povos negros trouxeram ao Brasil sua rica tradição religiosa e cultural. O candomblé, o tambor de mina, o xambá, o batuque, a umbanda são alguns exemplos de grupos que fazem parte das tradições religiosas chamadas afro-brasileiras, os quais se originaram no Brasil a partir da cultura dos povos africanos. Então, esses exemplos citados no texto, eles surgiram no Brasil, na época da escravidão. Era uma forma dos africanos escravizados resistirem àquilo tudo que eles estavam vivendo. Então, eles criaram a própria forma deles de se expressar. No decorrer do tempo, imigrantes vindos de diversas partes do mundo, tais como espanhóis, holandeses,
franceses, alemães, italianos, japoneses, chineses, coreanos, poloneses, ucranianos, russos, sírios, libaneses, entre muitos outros, também trouxeram os costumes e tradições de suas culturas e religiões, as quais enriqueceram ainda mais a religiosidade do povo brasileiro. Então, nós dizemos hoje que muitos brasileiros, né, a cultura da religião no Brasil, ela é sincretista. O que significa ser sincretista? Significa a mistura de tudo isso. O Brasil, ele é influenciado por diversas culturas, diversos países. E aí, na mistura de tudo isso, formam as religiões sincretistas, que é a mistura de tudo isso. O Brasil é um país de vasta diversidade religiosa. Aqui temos muitas religiões e igrejas. Religiões indígenas, as afro-brasileiras, que nós já citamos, igrejas católicas, igrejas ortodoxas, igrejas evangélicas tradicionais e pentecostais, espiritismo, tradições religiosas orientais como o hinduísmo, budismo, shintoísmo, seishonoe, Igreja Messiânica Mundial, entre muitos outros grupos e movimentos religiosos e místico-filosófico. Por que místico-filosófico? Porque nem sempre ela é religião, ela acredita num Deus. Às vezes, a religião que a pessoa segue, ela não acredita num Deus. Às vezes ela acredita em contemplar a natureza, por exemplo. Ela acredita em cuidar da natureza. Então, existem muitas formas de religião que não é essa que nós conhecemos, que é só acreditar em Deus. A diversidade religiosa e cultural é uma grande riqueza da humanidade que deve ser reconhecida e valorizada por todos os cidadãos. Todo cidadão e cidadã consciente dos seus direitos e deveres deve evitar o fanatismo religioso, o preconceito e a discriminação para com as outras pessoas cuja opção religiosa ou filosófica é diferente da sua. O que seria esse fanatismo? Seria você magoar o outro por causa da sua religião, você machucar o outro, você humilhar o outro, muitas vezes até tirar a vida do outro, como acontece em alguns países. Infelizmente, em alguns países, por causa da religião, pessoas tiram a vida de pessoas. Então, isso seria o fanatismo religioso. O que nós devemos fazer é viver a nossa fé, viver aquilo que a gente acredita, respeitando, acima de tudo, as outras pessoas e amando as outras pessoas, independente de quem ela seja, da religião que ela tenha. É dever de todo cidadão e cidadã saber conviver de modo respeitoso com as diferenças religiosas, culturais e filosóficas, evitando e denunciando qualquer forma de preconceito. A diversidade religiosa do povo brasileiro deve ser motivo de apreciação e valorização, e jamais de discórdia ou discriminação. Ou seja, não devemos ficar brigando, discutindo sobre religião. Ao contrário, nós devemos nos unir com um único objetivo, que é o bem comum das pessoas. Vamos para as atividades. Retire do texto. Então, tudo que está pedindo aqui, você tem que prestar atenção no texto. Eu sei que é um texto longo, mas se você tiver bastante atenção, você vai conseguir fazer sem problema. E eu estou à disposição para ajudar. Então, você vai tirar do texto 3 dados sobre os povos indígenas. O texto ele fala muito sobre os povos indígenas. Então, é só você ir lá no comecinho que você vai conseguir esses 3 dados muito fácil. Letra B, 3 dados sobre os povos vindos da África. Mesma coisa. Tem bastante coisa lá falando dos povos que vieram da África. 2. Cite o nome de algumas tradições religiosas presentes no Brasil. Então, algumas tradições religiosas presentes no Brasil hoje, atualmente, tem lá, tá bem fácil. Qual é o dever de todo cidadão em relação às diferenças religiosas? Também já falei, já expliquei para vocês. Qual é o dever de todo cidadão? É machucar o outro? É humilhar o outro? É ter preconceito, não gostar do outro porque ele é de outra religião? Não sei. Isso aí, vocês é que vão falar, eu já expliquei. 4.
é a sua opinião sobre as diversas religiões e igrejas? Então aí já é uma resposta pessoal. O que você acha sobre essa diversidade? Você acha que é interessante ter várias religiões, cada um tem a sua e todo mundo se respeita? Ou você acha que isso não é bom, que deveria haver uma religião apenas? Eu quero saber qual é a sua opinião. Número 5. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Quando os portugueses aportaram na costa brasileira em 1500, não encontraram nenhum povo. É verdade? Aqui no Brasil não tinha nenhum povo antes dos portugueses? Letra B. Um interessante exemplo de preservação da cultura indígena ocorre na preservação do Alto Xingu com a tribo Yanomami, onde os índios podem viver conforme suas tradições milenares. Isso é verdade, crianças? Tem no texto. Letra C. Os povos negros trouxeram ao Brasil sua rica tradição religiosa e cultural. Isso fala no texto? No decorrer do tempo, imigrantes vindos de diversas partes do mundo trouxeram costumes e tradições de suas culturas e religiões, as quais empobreceram a religiosidade do povo brasileiro. Empobrecer é tornar pobre, é deixar pior. Vocês acham que esses imigrantes... Aliás, vocês acham ou não? Tá no texto? Vocês têm que olhar no texto e ver o que o texto fala. O texto fala que as diversas culturas e tradições e religiões que vieram de fora, de outros países, que eles deixaram pobre a cultura brasileira? Ou eles enriqueceram? Aê! O Brasil é um país de vasta diversidade religiosa. Aqui temos muitas religiões e igrejas. Isso é verdade, segundo o texto? A diversidade religiosa e cultural é uma grande riqueza da humanidade, porém não deve ser reconhecida e nem valorizada pelos cidadãos. Vocês acham que a diversidade religiosa não deve ser valorizada? Será que o texto fala isso? Não sei, vocês têm que olhar lá. Aí na próxima aula a gente vai corrigir, certo? Crianças, qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e até a próxima aula!